Boa noite, igreja. Eu sou a Angélica. Feliz Dia das Mães. Essas mães, mães adotivas, mães espirituais, mães do coração. Quantos tipos de mãe? Ano passado eu falei, quero repetir que acho que o amor mais parecido com o amor de Jesus é o amor de mãe, né? Não tem, acho que algo que se compara, né? O amor de Deus é infinitamente maior, mas o amor de mãe, ele é o que mais nós temos de proximidade com o amor de Deus. Não está alinhada aqui a mesa aqui. Então, que alegria poder estar aqui hoje, dividindo com vocês uma palavra. E o título dessa palavra é sobre o jeito certo de viver. E a quem cabe ensinar o jeito certo de viver? A quem? Se não aos pais, se não às mães. Esses dias, né, essa mensagem veio muito forte ao meu coração sobre os desafios da maternidade numa geração, especialmente com os pré-adolescentes e os adolescentes bombardeados com tanta coisa, né? Como ensinar o jeito certo de viver para eles? Porque existe um jeito certo de viver. E para isso hoje a gente vai ler Efésios 4 a partir do versículo 17, João. Antes eu quero orar. Senhor, eu quero me colocar aqui à tua disposição, Santo Espírito, para ser usada por ti. Que não saia nenhuma palavra que não venha diretamente do teu Santo Espírito. Te peço aqui pelos corações abertos, não corações endurecidos, mas corações sensíveis à tua palavra e ao que tu queres trazer para nós como um novo tempo de igreja e um novo caminho na nossa maternidade, na nossa paternidade, Jesus. É o que te peço nessa noite, em nome do teu Filho Jesus. Então leiam comigo, vamos ler com muito temor e pedindo para o Espírito Santo nos guiar nessa palavra hoje de Efésios, a partir do versículo 17 do capítulo 4. Assim eu lhes digo no Senhor, insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Para só um pouquinho, vamos repetir isso aqui, ó. Vamos ler comigo? A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Adiante. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade,
para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Volta um. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ok? Encerramos o 4, já entramos um pouquinho no 5. Deixa eu trazer um pouquinho desse contexto do apóstolo Paulo aqui. Efésios é um livro que tem 6 capítulos. Os 3 primeiros livros de Efésios, Paulo está falando do propósito de Deus ao enviar o seu Filho Jesus à Terra. Qual era esse propósito? Reconciliar a humanidade com Deus. Por isso que Jesus veio, né? Então, os 3 primeiros capítulos de Efésios, eles falam de graça, eles falam de amor, eles falam de morte, da ressurreição. Ele fala então, né, sobre essa vinda de Jesus. Mas, do capítulo 4 ao 6, a gente viu todo o capítulo 4 aqui, o apóstolo fala de um modo de viver a partir da revelação. Então, olha só, eu tenho 3 capítulos que dizem: Jesus foi enviado por Deus para que vocês se arrependam, para que vocês tenham vida eterna. E agora que vocês já conhecem essa verdade, agora que vocês não estão mais na ignorância, não vivam como antes viviam, não vivam como os gentios. Existe um jeito de viver para todo aquele que conhece Jesus. E esse jeito de viver está, então, a partir de Efésios 4. Então, a gente se pergunta, né? A partir dessa revelação, eu tenho um encontro com Jesus. Existe uma maneira digna de viver de acordo com esse chamado. E lá no capítulo 4, no versículo 1, Paulo fala: eu insisto, me escutem. Outras versões dizem: rogo-lhes. E lá no versículo 25 ele diz uma lista de coisas de façam isso, não façam aquilo, falem direito, não mintam, não se irem, não pequem. Então, assim, é uma lista de coisas. Lá no versículo 28, não roubem, não se irem, não sejam amargurados, não se embriaguem de vinho, mas fiquem cheios do Espírito. Então, Paulo começa a trazer, a partir do versículo 4, uma lista de coisas de fazer e não fazer. E aí, dentro dessa... Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ter cuidado de ler, entender o contexto sistêmico. Vem no meu coração uma pergunta: estaria Paulo fazendo uma atualização da lei, trazendo um monte de regras morais, um monte de faça e não faça, sendo que eles acabavam... Paulo conhecia tanto o Antigo Testamento, né? Sendo que houve esse rompimento, Jesus veio, e aí é um novo tempo, uma nova aliança. Por que Paulo traz todos esses mandamentos? Será que Paulo está instituindo novos mandamentos, sendo que os rabinos catalogaram 613 mandamentos da Torá? Então, para os judeus existiam 613 faça ou não faça, que eram mandamentos para agradar a Deus. E aí Paulo traz essa lista de comportamentos morais. Será que Paulo está, então, atualizando
toda a lei, todas as regras, e trazendo mais peso da lei no Novo Testamento? Não, meus irmãos. A lógica sistêmica não é essa, não é isso que Paulo está fazendo aqui. Paulo está trazendo revelações muito importantes de um novo jeito de viver que só é possível com a chegada de Jesus. Existem 3 segredos que eu quero dividir com vocês nessa noite sobre como é possível viver essa lista de coisas. A gente, quando lê esse faça, não faça, a gente... quantas vezes você se irou essa semana? Quantas vezes eu me irei essa semana? Então são esses desafios que a gente se pergunta: como eu vou conseguir cumprir? Como eu vou viver assim? E aí então, a partir dessa revelação aqui de Paulo, eu aprendo que, primeiro segredo, existe sim um jeito certo de viver. Pais, o quão desafiador é dizer para os nossos filhos, especialmente aos adolescentes, que há sim um jeito certo de viver. Por quê? Nós estamos vivendo um período pós-moderno, onde o mundo diz que você pode ser o que você quiser. Mesa. É mesa, eu não quero ser mais mesa, eu quero ser banco. Isso que o mundo está dizendo, você pode ser o que você quiser. Eu fiquei chocada semana passada que eu li que existe agora a autorização para você se cadastrar como não binário. O que é o não binário? Alguém que não se identifica nem como homem e nem como mulher. As meninas estão tendo experiências homoafetivas não porque tiveram traumas e porque agora se descobriram homossexuais, não. Mas porque o mundo está dizendo que é legal beijar na boca de menina e tá tudo bem. Esses são os desafios, e os desafios estão ficando cada vez mais pesados para a nossa maternidade nessa geração. Uma geração onde a gente é bombardeado com as redes sociais, né, onde existe uma nova Santíssima Trindade. Os meus sentimentos, os meus santos sentimentos, os meus sentimentos têm que ser respeitados, os meus santos desejos e as minhas santas necessidades. Então, eu faço o que eu quero porque eu preciso ser feliz. É isso que o mundo diz. Respeite os seus sentimentos. Eu quero ser feliz. Então, eu só faço o que eu quero conforme as minhas necessidades. Eu tive necessidade e eu fui lá e fiz. Isso envolve, e eu estou pegando pesado hoje, especialmente na questão da sexualidade, que ela está cada vez mais aflorada e cada vez mais cedo. E é um desafio de todos os pais de adolescentes. Porque o mundo está dizendo, seja feliz, isso é legal. Ser livre, quando na verdade os nossos filhos estão se tornando escravos. Tudo é relativo, é o que a pós-modernidade diz. Depende. Cada um tem um jeito de pensar. Não fala assim, pode magoar. Depende. Então a gente está se sentindo refém de falar a verdade a respeito do que é a verdade. Nossos adolescentes sendo mobilizados por desejos carnais, por quê? Tudo é questão de interpretação, tudo é subjetivo. O que é subjetivo? Cada um tem a sua verdade. Alguém já ouviu isso? Depende. Depende, cada um tem a sua verdade. Deus é amor, todos os caminhos levam a Deus. O importante é ser bom. Essa ideia é a ideia que a gente fala do existencialismo. Mas eu quero dizer uma coisa para você jovem. Só existe uma verdade. E essa verdade é Jesus Cristo. E ela é a verdade que liberta desse monte de mentira que a gente está sendo bombardeado. Ele é a verdade que liberta. A palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então essa conversa que os nossos filhos ouvem, você merece ser feliz. E aí eu curto o que eu quero, eu uso o que eu quero, eu sigo o que eu quero.
eu caso com quem eu quero, existe trisal. Eu vi hoje um pedido judicial de 2 mulheres e um homem pedindo para o judiciário reconhecer essa união como uma união familiar. Então, daqui a pouco, se alguém quiser casar com um cachorro, né, tá tudo bem, porque tem que respeitar, porque esse é o bombardeio atual. E nós, como pais, mães, nós precisamos estar preparados para isso. Como é que a gente vai se preparar para isso? Enchendo nossos filhos de lei e de regras? O mundo está vendendo para os nossos filhos uma felicidade que não existe. Nós, como pais, sabemos que não existe porque a gente já esteve lá, buscando essa mesma felicidade que eles buscam hoje. Pela bebida, pelo sexo. E eles não vão ser felizes, por quê? Porque a gente também não foi. Só que a gente está com dificuldade de acessar o coração deles. E nós estamos errando. E hoje é um dia que nós vamos pedir perdão para os nossos filhos. Porque a gente não está conseguindo comunicar a verdade do Evangelho ao coração deles. E eu estou me incluindo nisso porque eu tenho a Luísa, que tem 12 anos. Quantas vezes eu fui usada por homens na questão sexual? E quantas vezes eu consegui conversar sobre isso com a Luísa? Quantas vezes eu bebi, eu me alucinei? E quantas vezes eu conversei sobre isso com a minha filha? Essas são as conversas francas. Falar o que Jesus fez na nossa história. E não falar sobre um conjunto de regras morais. Porque o Evangelho não é um conjunto de regras morais e nem uma nova filosofia de vida. O Evangelho não é uma filosofia de vida. O Evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo. E muito menos uma religião. Quem me conhece sabe o quanto eu sou contra a religião e quanto eu odeio religião. Eu sou apaixonada por Jesus. Mas tem um bloqueio de religião e a religião está fazendo a gente perder os nossos filhos. Quando o mundo diz que o importante é ser bom, quem é o modelo de bom? Quem é o modelo de bom? Depende, para cada um, uma pessoa é bom. Não, existe um modelo de bom. Mas eu acho que é justo, outro acha que é justo. Não, existe um Deus que fala o que é justiça, fala o que é justo. Então, dizer que primeiro vem a existência, óculos, decida o que você quer ser. Eu quero ser tiara. Não encaixa. Então, menina que quer ser menino não encaixa. Menina que quer beijar na boca de menina não encaixa, porque você não foi feita para isso. Não encaixa. Mesa que quer ser cadeira não encaixa. É estranho ou não é estranho? Não encaixa, porque Deus fez todas as coisas com um propósito. E não encaixa. Então a gente pergunta para o jeito certo de viver. Deus, universo, qual é o jeito certo de viver? E esse universo, Deus vai ecoar dizendo: o jeito certo de viver é estar alinhado com Deus e expressar, a partir desse meu alinhamento com Deus, eu expresso uma vida reta, eu expresso Jesus dos meus comportamentos. Aí então eu consigo viver aquela lista ali de Efésios. Ninguém consegue viver regras a não ser que viva, que flua a partir de Jesus. A religião está cheia de regras. E se nós enfiarmos religião nos nossos filhos, eles vão ter comportamentos morais. Sabe o que é um comportamento moral? Eles fazem tudo certinho na nossa frente. A primeira oportunidade que eles têm de fazer o culto, eles fazem. Por quê? Porque eles têm apenas comportamentos morais. E não é sobre comportamentos morais. É sobre estar conectado, estar tão cheio de Jesus que as coisas se tornam leves. E aí então eles entendem. E aí a gente não está conseguindo comunicar isso. A gente está comunicando religião.
existe um jeito certo de viver. No capítulo 4, versículo 24, fala de uma nova natureza. Que natureza é essa? Que acontece quando a gente vira se transforma no novo homem? Para ser o quê? Para ser o quê, igreja? Semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. É para isso que a gente se transforma no novo homem. E aí vem o quê? Vida. Vida em abundância. Vida em abundância através dessa perspectiva, da perspectiva de que eu estou cheia do Espírito e eu consigo viver semelhante a Deus. Então, existe um padrão para a vida humana. E esse é o padrão de Efésios 4, 5 e 6. E aí vem, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu não faço o que é mal. Estou tão cheia de Deus que eu não faço o que é errado. Eu não me importo de lá na minha escola, e os adolescentes trouxeram isso ontem de noite, da gente ter vergonha de dizer que é cristão em determinados lugares. Eu preciso estar muito convicto, muito cheio de Deus para enfrentar esse mundo. E Deus quer levantar nessa igreja uma geração, um flow que se orgulha, que se enche de Deus ao ponto de dizer, ao ponto de brigar, dizer assim, cara, isso não é para mim, ao ponto de se posicionar, mesmo que eu seja minoria. Ontem a gente fez um levantamento lá no flow, é um crente por sala de aula. Então é um bombardeio. Até as escolas cristãs estão tendo que relativizar. No Evangelho não tem relativismo. Então lá no versículo 4:17 fala de um coração duro. O que é coração duro? Tem essa versão aqui que fala da futilidade dos pensamentos. Coração duro, futilidade dos pensamentos. O jeito errado de viver é simplesmente a ausência de Jesus. O jeito errado de viver é a ausência de Jesus. Repita comigo. O jeito errado de viver é a ausência de Jesus. Em algum momento eu falei aqui que é a ausência de religião. Eu falei que é a ausência de igreja. A igreja é plano de Deus. Para quê? Para os cristãos se reúnam para adorá-lo, para aprender mais da sua palavra. Mas não é a igreja que transforma, não é a religião que transforma. Aqui está falando de uma conexão com Deus. A ausência de Deus e não é a ausência de religião. Por quê? Estou dizendo isso. Tem gente que conheceu, e tem adultos aqui que até hoje tiveram só experiências de religião. Não conseguem transformar e não transformaram as suas vidas. Estão há 20 anos na igreja, nasceram na igreja e talvez precisam dessa revelação, que tiveram apenas conhecimento de religião, conhecimento de regras morais. Não é sobre regras morais, é sobre ser semelhante a Jesus. Toda vez que eu estou vazio de Deus, eu estou cheio de mim mesmo. Então nós estamos enfrentando uma geração cheia de si mesmo. Agora então, o segundo segredo. O jeito certo de viver, ele jamais vai ser uma opção moral, ou força de vontade, ou porque agora eu estou na igreja, ou porque agora eu virei crente. O jeito certo de viver não é por esforço, não é por disciplina, não é castigando seus filhos, não é dando neles com a Bíblia. E aqui é a nossa falha como pais. Nós estamos enchendo nossos filhos de conceitos. Nós não estamos enchendo nossos filhos de Jesus. E aí eles não entendem, eles acham chato. E a responsabilidade, não falando de culpa, falando de responsabilidade. Responsabilidade é nossa. Não pode isso porque tu é da igreja. Não pode beijar na boca porque tu é crente. Não pode usar essa roupa porque tu é evangélico. Não pode ir na balada porque agora a gente é cristão. Não pode beber porque tu é evangélico.
Isso diz alguma coisa? Isso diz alguma coisa? Isso é a mesma coisa que dizer: agora tu é óculos. Não, isso não diz nada para os nossos filhos. Diz só o seguinte: cara, ir na igreja é um monte de regra. É um monte de regra. Isso é uma psicologia negativa que a gente está fazendo, e a gente está perdendo essa guerra. Porque daí eles fazem de conta que entenderam. E aí, nós queremos filhos. Alguém já teve o peso da religião? Nós temos um compromisso de apresentar Jesus e não apresentar religião e nem conceitos morais. Versículo 18 e 19 do capítulo 4. Capítulo 4, versículo 18 e 19. Capítulo 4, versículo 18 e 19, fala dos gentios. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus deu, pois são ignorantes e endureceram o coração. Insensíveis, perderam a sensibilidade. Toda vez que a gente perde a sensibilidade é quando a gente deixa de submeter a Deus, e isso vale para os adultos também. Isso vale para os adultos também. Escolhendo a nós mesmos como deuses, nos coisificando com mandamentos de religião. Só fazem a coisa certa sobre o peso da lei, e não porque o coração está transformado, porque a mente está renovada para ser semelhante a Deus. São cheios de religião, são crentes difíceis de conviver, pessoas que ninguém quer ser igual. Será que você é uma dessas pessoas, desses crentes cheios de religião, que as pessoas olham e dizem: eu não quero conhecer isso, eu quero conhecer Jesus? A gente precisa deixar de se coisificar para se tornar mais humanos e semelhantes a Deus. Então, atenção, pais. Uma psicologia, vamos trazer uma psicologia positiva a respeito do que é Jesus, né? Então, os motivos que vão fazer os nossos filhos fazerem o que é certo, e nós também, sondando o nosso coração, quanta coisa a gente também precisa, né? Não é a lei, não é a religião, não é a igreja, não é o culto, não é o pastor, não é porque eles são educados, não é porque eles estão sendo observados, não é para ganharem recompensa, não é para evitar castigo, não é para agradar aos pais, não é por bom senso. É simplesmente, você está com o seu filho por perto aí? Olha para eles, Luísa, Tawane. É simplesmente porque vocês são imagem e semelhança do Criador. É por isso. É por isso. Por que que mesa não pode ser cadeira? Por que que ir para o mundo, essa loucurada toda do sexo antes do casamento, da droga, da bebida, tudo? Porque vocês não foram feitos para isso. Porque vocês são imagem e semelhança do Criador. Porque há Deus em vocês. É por isso. Não fica mais leve falar assim? Dizer: não pode, tu é crente, tu é crente. Não pode. É melhor? É por isso. Você é semelhança de Deus. Você é plano de Deus. Deus tem plano para a sua vida. Você não é alguém, você não nasceu de forma aleatória. Então que Deus te liberte hoje de toda mentira a respeito de religião, de todo sofisma de que andar com Jesus é ruim, e te traga luz e liberdade. Deus te liberte da prisão e das cadeias da religião. O que me faz fazer as coisas certas é a minha conexão com Deus. Esse é o ponto número 3.
é a conexão com Jesus, é conhecer Jesus, é ter uma experiência com Jesus. Se somos pessoas boas, o que determina sermos pessoas boas é simplesmente o nosso novo nascimento. É aquele momento de nascer de novo que a gente teve. E tem pessoas que vão ter aqui dentro hoje, em nome de Jesus, uma experiência de nascer de novo. Inclusive para você que já se considera evangélico, você pode nascer de novo hoje, nascer do Espírito, passar pela metanoia. O que é a metanoia? Esse processo de arrependimento, onde a luz se acende. A luz se acende. E aí o dia que a luz se acendeu, eu me dou conta que eu não preciso mais daquela vida que eu vivia. Um dia a luz se acendeu dentro de mim. E aí eu olho, cara, aquele monte de bebida que eu bebia não faz mais sentido. Mas não foi porque alguém me enfiou a goela abaixo que eu não podia beber. Não foi porque alguém me disse, olha, essas roupas são indecentes. Não, eu estava tão cheia de Deus, tão cheia de Deus, que a luz se acendeu e esses comportamentos não combinam mais. A gritaria não combina mais, a mentira não combina mais, a ira não combina mais, a promiscuidade não combina mais, porque a luz se acendeu, houve um novo nascimento. Isso que nossos filhos precisam conhecer e não religião. Nós andávamos na ignorância e tivemos a oportunidade de conhecer Jesus. Bateu na nossa porta e a gente abriu. E hoje Ele está batendo a porta dos corações e talvez seu coração esteja fechado por medo do peso da religião. Medo. Rompa com isso. Nessa noite, se liberte do peso da religião. Não é sobre isso. A luz está se acendendo, Jesus está batendo na sua porta. Quando a luz se acende, adolescentes, quando a luz se acende em você, a gente não consegue mais ser as mesmas pessoas. A gente vê os nossos amigos usando droga e a gente diz, não é para mim. A gente vê os nossos amigos fazendo sexo e tu diz, não é para mim. Eu não quero isso. A luz se acendeu. Quem só conhece religião não vai entender isso. A gente tem que ter uma oportunidade das nossas vestes serem trocadas. Coloca Efésios 5:13. O que acontece quando a gente conhece Jesus? Tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Nós somos filhos da luz e por isso nós temos o jeito certo de viver. Nós somos filhos da luz e por isso nós somos sábios no jeito de viver. Se a luz não acender dentro dos nossos filhos, eles não vão entender a respeito do jeito certo de viver. Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele passa a ser o conteúdo em nós. Então, mais uma vez, não é sobre religião, não é sobre ir para a igreja, não é sobre ser evangélico, mas é sobre estar cheio de Jesus, estar cheio do Espírito Santo. Ele é o caminho, Ele é o critério, Ele é o modelo, Ele é a luz para nossos pés, Ele que faz tudo novo. Igreja não faz tudo novo, religião não faz tudo novo. Jesus é o critério. Somos renovados no nosso modo de pensar. E eu quero fazer um compromisso hoje com os pais de adolescentes, pais do Flow. Que lindo foi ontem o nosso trabalho. A gente precisa ser pais que acessam o coração dos filhos, pais com sabedoria, pais inteligentes, pais que os filhos se alegrem por a gente estar junto com eles. E o caminho da religião é um caminho de ameaça. O caminho da religião é um caminho de moralismo. E a gente não pode viver na nossa casa a espiritualidade do medo. Os nossos filhos sendo bombardeados pelo mundo, nessa geração eles não aguentam isso. Talvez a geração dos nossos pais, a nossa geração dava conta. Mas essa geração não aguenta isso. Nós vamos perder essa
batalha. A gente não pode mais apresentar o Evangelho como uma nova lei moral, mas um encontro com Jesus. O encontro com Jesus que revela a identidade de cada um. O encontro com Jesus que me traz luz para esse entendimento. Sou filha amada de Deus. Deus tem um plano para minha vida. Deus tem um propósito para minha vida. E tudo que me faz mal, eu rejeito. Tudo que me faz mal, eu mando embora. E para encerrar, peço para o louvor subir. Efésios 1, 4, 5. Quero falar para vocês que então, resumindo essa palavra de hoje, paz, o jeito certo de viver é estar cheio de Jesus. Isso é conversão. Efésios 1, lá no começo, quando eu falei sobre a revelação da verdade. Efésios 1, versículos 4 e 5. Jovens. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seu filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Conversão não é sobre virar crente. Conversão é sobre estar cheio de Deus e viver de acordo com essa identidade nova. Vocês foram feitos para propósitos de Deus e não para o que o mundo está oferecendo para vocês. Estamos liberados. Deus abençoe todas as mães. Deus abençoe as famílias. Que Deus encha a sua casa de Jesus. Tenha uma extraordinária semana, igreja. Deus abençoe a todos.